A má notícia para mim é que eu perdi um vídeo praticamente inteiro. A boa notícia para você é que provavelmente serão 2 vídeos sobre Fórmula 1 numa época que não tem carro na pista. Mas parece que temos pelo menos um vencedor daquela corrida que se tornou as vagas na Cadillac na categoria. Valtteri Bottas será o primeiro piloto da Cadillac em 2026. Primeiro piloto, ou pelo menos o primeiro nome confirmado. Não dá para dizer se ele vai ser o primeiro piloto sem a gente saber quem é o segundo, e talvez eu faça um segundo vídeo abordando as possibilidades para o segundo piloto dessa equipe. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre a ida de Valtteri Bottas para a Cadillac em 2026 na Fórmula 1. Vamos para a tela do computador, temos aqui o site da F1 Mania. Antes de mais nada, antes de continuar, a gente ainda está na zona dos rumores, mas esses rumores nunca estiveram tão quentes. Por quê? A gente já tem qual é o cenário do Valtteri Bottas, se ele vai cumprir ou não punição, se ele voltar para a categoria no ano que vem. E a gente já tem despedida da Mercedes, ou pelo menos falando o quanto que ele é ou foi importante para a corporação Mercedes antes da ida dele para uma outra equipe. Sem falar que nós temos grandes sites falando sobre isso lá fora e aqui no Brasil. A gente vai acompanhar o conteúdo do F1 Mania, um dos sites da Terra, do portal Terra. Tá aqui. Bottas será piloto titular da Cadillac em 2026. Matéria assinada pelo Cadu Gouveia em 20 de agosto de 2025. A Cadillac já tem o seu primeiro piloto confirmado para a temporada 2026 da Fórmula 1. O time americano assinou o contrato com o veterano Valtteri Bottas, que retornará como titular à categoria após um ano como reserva na Mercedes. E aqui a gente já tem uma grande diferença entre o Valtteri Bottas, entre o Sérgio Pérez e o Colton Herta, porque o Colton Herta sempre entrou nessa equação de ser piloto da Cadillac. O Bottas não abandonou a Fórmula 1. Ele sai do posto dele da Sauber de piloto e vai ser piloto reserva na Mercedes. O que significa que ele continua no meio, que ele continua trabalhando com simuladores, que ele continua coletando dados, que ele continua ali no circo de alguma forma. Mesmo que seja para fazer vídeo de piadinha com a própria Cadillac, algo que ele fez no primeiro semestre. Aliás, o Bottas fez muito investimento no marketing pessoal e no marketing online. Isso também deve ter ajudado a escolha dele. Tudo bem, a gente pode até discutir as questões de performance com o Sérgio Pérez, que seria a comparação direta, mas pelo menos ele garantiu a visibilidade dele ao longo do tempo. Ele sempre esteve no radar. Diferente do Sérgio Pérez, que quando foi expulso da Red Bull, ele decidiu tirar um ano sabático, decidiu desaparecer do meio. Aliás, alguém sabe onde o Sérgio Pérez está? Porque depois de tudo que aconteceu na Red Bull esse ano, com 2 pilotos fracassando como segundo piloto do Verstappen, e todo mundo agora sabendo que aquela equipe não tem um carro bom, ou tem um carro muito voltado para o piloto holandês, a gente tem que pedir desculpas para o Sérgio Pérez. Eu fiz minha parte no ano passado, tá? No segundo semestre do ano passado eu gravei um vídeo pedindo desculpas para o Pérez, porque até eu massacrei o cara e o cara não tinha culpa de nada. Mas vamos voltar à matéria aqui do F1 Mania. O anúncio sobre o Bottas já era esperado, já que o piloto finlandês havia demonstrado publicamente o desejo de retomar a Fórmula 1 como titular e também não tinha negado os vários boatos sobre a sua negociação com a Cadillac. O que também é importante quando você tem uma narrativa em cima de você e você insiste em confirmar essa narrativa, você reforça o seu nome dentro das especulações. Enquanto o Pérez estava calado e o Colton Herta tomando pau na Fórmula Indy, estava lá o Bottas confirmando que as negociações realmente estavam em andamento, que também pode sinalizar para a galera da Cadillac que ele estava muito interessado em ser piloto da equipe em 2026. Com a estreia marcada para 2026, a Cadillac está preparando sua equipe com o objetivo de uma adaptação rápida à categoria. Para isso, Bottas deve se juntar ao time ainda em 2025, possivelmente para participar de sessões de testes, utilizando os carros mais antigos, como os da Ferrari, com o intuito de se familiarizar com a equipe e com os novos desafios como piloto
da nova equipe da Fórmula 1. Aliás, a gente se lembra bem que foi um parto para a Cadillac entrar na categoria, né? Precisou o Michael Andretti desistir da Andretti Global, desistir da operação, precisou do feinho lá, que estava brigando com ele na Liberty Media, sair também. Então, tudo isso aconteceu para que a Cadillac pudesse entrar e agora a gente tem o nome do Bottas. Aliás, tem muita gente criticando toda essa novela que a Cadillac fez para anunciar o nome dos seus pilotos, que também não era um segredo de Estado, não era algo que ia mudar o mundo da Fórmula 1. Acho que a grande hecatombe aconteceria se a Cadillac conseguisse contratar, sei lá, o Max Verstappen, o Lando Norris, ou, não sei, um Charles Leclerc da vida, para pilotar para os carros deles, mas a gente está falando do Bottas. Eu tenho as minhas opiniões a respeito da ida do Bottas para a Cadillac, mas eu falo sobre isso daqui a pouco. Vou continuar aqui na matéria. Vamos lá, sobre a Cadillac. O time será liderado por Graham Loudon, ex-empresário de Zhou Guanyu, o Guanyu Zhou, que foi companheiro de Bottas na Sauber até o fim de 2023. A experiência de Bottas, que tem 10 vitórias em GPs e mais de 50 pódios na Fórmula 1, será um grande trunfo para a nova equipe, que terá o seu desempenho vigiado de perto já na sua estreia. Por que vigiado? Porque toda a Fórmula 1 está de olho no que a Cadillac pode oferecer. Teve toda aquela discussão do porquê que a gente, ou gente da Fórmula 1, na verdade, não queria o nome da família Andretti na categoria, porque não agregaria valor, não significava nada para a Federação Internacional de Automobilismo ou para a Liberty Media. Na verdade, não representava muito para a Liberty Media e para as demais equipes, porque o fã da Fórmula 1 conhece o sobrenome Andretti. Mas o mercado como um todo queria mais uma montadora, queria mais uma marca automotiva na Fórmula 1, o que dá mais credibilidade para acionistas, investidores, patrocinadores, porque afinal de contas está falando de uma marca que é diretamente ligada ao meio e não de um sobrenome que, mesmo sendo lendário, não exatamente fabrica carros. Apesar de eu entender que a Andretti é uma potência global no automobilismo, né, e a Fórmula 1 não poderia deixar de ter esse nome de alguma forma. E aqui também vai uma observação, porque o Zhou Guanyu, eu respeito essa ordem, mas a gente ouve tanto o Guanyu Zhou que a gente se acostuma, ele foi um dos cotados para a Cadillac justamente por conta do fato da liderança da equipe ser do seu ex-empresário e também os vínculos que ele tinha em relação ao piloto e as equipes por onde ele passou e todo o aporte técnico que vai trabalhar junto com a Cadillac nesses primeiros anos. Tá todo mundo de olho na Cadillac também, porque ela não pode ser, sei lá, uma Alfa Romeo da vida, uma Uzela da vida. Ela não pode ser uma equipe de fundo de pelotão, mas muito fundo de pelotão. Que ela vai andar atrás no começo, isso é quase certo, porque não é possível que uma equipe que logo no primeiro ano vai acertar no carro a ponto de andar no meio do pelotão. Isso até pode acontecer ao longo da temporada, mas nesse primeiro momento não é a realidade da Cadillac. Então, se a Cadillac fracassar demais nos primeiros anos, com certeza o grupo de demais equipes e a Federação Internacional de Automobilismo vai puxar essa equipe da tomada e aí a operação chamada Fórmula 1 volta a ter 10 equipes. Não acho que vai ser assim, porque a gente está falando de um grupo gigante chamado General Motors e do grupo Andretti, que mesmo que não deu o nome, ainda está lá com os vínculos com a Cadillac / General Motors. A Cadillac deve fazer o anúncio oficial sobre Bottas durante o final de semana do GP da Holanda em Zandvoort, no final deste mês de agosto. Quando você está assistindo esse vídeo, ele foi publicado em 22 de agosto, se der tempo, se tudo der certo aqui na minha estrutura, eu publico esse vídeo numa sexta-feira, uma semana antes do GP da Holanda, e alguns rumores dão conta de que a Cadillac vai anunciar o segundo piloto até o GP da Itália no começo de setembro. Vamos esperar para ver como isso vai rolar e se vai acontecer. Por enquanto, ainda não há confirmação sobre o segundo piloto da Cadillac. Embora Sérgio Pérez tenha sido cogitado, a Alpine também demonstrou interesse no piloto mexicano. Levando em consideração que Franco Colapinto está quase sambando lá na Alpine, pode ser realmente que Sérgio Pérez vai para lá. Além disso, especulações indicam que pilotos mais jovens, incluindo o brasileiro Felipe Drogovic,
também possam fazer parte da equipe, mas ainda não está claro se a Cadillac buscará um piloto com menos experiência da Fórmula 1 ou se continuará apostando em veteranos. Sabe quem é que defende a tese que a dupla da Cadillac deveria ser o Valtteri Bottas e o Sérgio Pérez? O Juan Pablo Montoya, não que ele esteja falando em causa própria, mas ele entende que a experiência, nesse primeiro momento, para a Cadillac poderia ser mais interessante do que combinar experiência com juventude, porque apenas e tão somente ela é uma equipe que vai começar do zero. E ter o melhor feedback possível com os seus pilotos pode ser uma grande vantagem nesse início de vida da equipe. O que eu penso do Valtteri Bottas como piloto da Cadillac? Para mim, o Bottas, no começo do Bottas foi muito promissor, ele teve bons momentos na Mercedes, eu não estou dizendo que ele é um piloto ruim, em nenhum momento eu estou dizendo isso, mas eu acho que o Bottas, com aquela cara de motorista de caminhão finlandês, com aquele bigode mullets e os seus 35 anos de idade, apesar de que idade não significa muita coisa, mas o Bottas meio que deu o que tinha que dar na Fórmula 1. Particularmente, eu meio que me cansei do Bottas. Por outro lado, a situação dele, tanto na Mercedes quanto na Sauber, era muito diferente do que a situação do Sérgio Pérez na Red Bull, por exemplo. De novo, o Pérez foi massacrado, injustiçado, roubado. Eu acho que o Pérez tinha que processar mesmo o Christian Horner, porque está na conta dele, do Christian Horner, a saída do Pérez. Se bem que dizem que o Horner queria que o Pérez ficasse lá. Quem puxou o Pérez da tomada lá na Red Bull foi mesmo o Helmut Marko. Mas é diferente a situação do Bottas e do Pérez. Para o Bottas não existe muita margem de dúvida se ele é um piloto competente ou não. Para o Pérez também não, mas aí rolou aquele lance todo da Red Bull não ser um carro voltado para ele, ser um carro mais voltado para o Verstappen, e agora esse carro é tudo problemático. Mas o Bottas tinha várias vantagens e teve várias vantagens para se colocar na Cadillac. A presença dele no grid, a forma como ele acabou saindo da Fórmula 1 ou indo para a reserva na Mercedes, o que foi bom para ele, para se manter na ativa, a credibilidade que ele construiu, mesmo ele fazendo um belo corpo mole em 2021 como companheiro de equipe do Hamilton, mas tudo isso fez com que a imagem do Bottas se tornasse visível e enxergável e viável para a Cadillac. Independente da escolha, seja Sérgio Pérez ou Valtteri Bottas, pelo menos um dos pilotos da Cadillac precisava ser um veterano. Até entendo que a Cadillac poderia olhar para o lado e ver o que a Audi está fazendo e copiar a estratégia da Audi, por enquanto Sauber, pelo menos no ano que vem, vai mudar de nome e de estrutura, de gerenciamento, enfim, muda tudo na Audi no ano que vem. E aí a Audi/Sauber apostou na experiência do Nico Hülkenberg e na juventude do Gabriel Bortoleto e por enquanto está se dando bem, porque deixou de ser uma equipe de fundo de pelotão para se tornar aquela equipe que está brigando com ninguém menos que a Racing Bulls, que é hoje, pelo menos por performance, melhor do que a Red Bull. No caso da Cadillac, isso é mais complicado porque é uma equipe nova. Mas já que escolheu o Bottas, e na minha opinião deveriam ter escolhido o Pérez ao lado do Drogovic, eu torço para que o Drogovic seja o segundo piloto da Cadillac. Eu vou falar mais sobre isso no vídeo dedicado a quais seriam as minhas escolhas ou a minha escolha para segundo piloto dessa equipe. Mas para o Drogovic agora virou meio que um tudo ou nada. E para o Pérez, ver o Pérez nessa segunda vaga não será uma surpresa. Porque com tudo que aconteceu com ele na Red Bull, seria até nem prêmio de consolação, seria comeback, seria redenção para o Pérez. Ele tem a grana da Claro e até mesmo de outras empresas mexicanas para poder colocar na Cadillac e, de repente, pode ser uma dupla de veteranos, sim. Mas vou dar mais a minha opinião no próximo vídeo, que provavelmente vai sair na segunda ou na terça-feira, falando sobre agora as possibilidades para segundo piloto da Cadillac. E é isso. Agora vocês sabem que Valtteri Bottas é o primeiro piloto anunciado pela Cadillac para 2026 na Fórmula 1. Se vocês estão felizes com a escolha, deixem comentários, deixem likes, enfim, façam com que a palavra
siga adiante. Eu sou Eduardo Moreira, deixo um grande abraço para todo mundo e até a próxima.